Fala pessoal, tudo bem? Thiago Spikers aqui e hoje para falar para vocês sobre 5 técnicas essenciais que todo mundo que quer aprender a desenhar mangá precisa saber. Eu vou apresentar para vocês 5 conceitos, claro que tem muito mais, mas eu vou tentar resumir em algumas coisas que eu tenho certeza que vai ajudar você na hora que você estiver procurando aí por onde começar, o que é legal você fazer, tá? Eu tô aqui mexendo nos meus desenhos, né, que são meus e da Su, aqui do como desenhar mangá.me, né, algumas coisas que a gente usou nas aulas aí para explicação, e eu vou demonstrando para vocês também, exemplificando com esse que a gente fez e também ali desenhando um pouquinho. E olha só, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Thiago Spikers, sou desenhista, quadrinista, professor de arte. Sim, eu tenho aqui os meus quadrinhos, minhas obras. Claro que eu tenho influência de mangá, eu amo mangá, eu adoro mangá. Se você quiser conhecer como é o meu trabalho na prática ali, tá? Tem ali na minha loja, editorclass.com.br. E os nossos cursos, nessa semana de Black Friday, a gente está lá com descontão, tá? Descontão ali, 25% de desconto no Como Desenhar Mangá e no Como Desenhar.net, que são os meus cursos. Na minha loja tem os produtos com desconto e eu tô dando aí um desconto adicional somente para a semana da Black Friday. Então você pode ter aí desconto em cima do desconto se você quiser. Chance única. Acabou, passou o período da Black Friday, fine, acabou. Curso também, ó, última semana aí para você aproveitar o desconto para um ano de assinatura, tá bom? Então vamos lá. A primeira técnica que eu vou falar para vocês é o que eu chamo de simplificação de formas para construção. Como assim, cara, simplificação de formas? Claro que geralmente quando o pessoal associa a desenhar mangá, a pessoa associa a personagens, ao traçado, né? Algumas tendências do traço que são mais comuns no quadrinho japonês. Mas eu quero que você entenda que para você desenhar mangá, o conceito de você estruturar um personagem, alguma coisa, é o mesmo para você desenhar cartoon, é o mesmo para você desenhar, eu diria até realista. O que muda bastante é o acabamento, que eu vou falar nas próximas dicas. Então como que eu exemplifico? Como é que foi feito esse cara aqui, ó? De onde eu comecei para desenhar esse cara? Eu fui fazendo ali pelo contorno? Não, eu parti de uma estruturação onde eu tento enxergar certas relações ali de forma e alinhamento para a figura surgir. Então, geralmente a gente parte ali de um círculo, né? A gente faz algumas divisórias justamente porque nós temos uma relação de simetria. Então isso ajuda a gente a manter as coisas devidamente alinhadas nos seus lugares, tá? Eu estou fazendo direto aqui esse olho, mas é bom que você já visualize, ó, que eu não estou colocando em qualquer lugar. Eu estou tomando cuidado aqui, ó, porque tem uma linha no centro e eu deixo mais ou menos equidistante aqui, ó, porque aqui no meio vai estar o nariz, certo? Eu não posso fazer ali um olho em qualquer lugar, né? Ou nem muito próximo, ou nem muito afastado. Eu tenho ali uma relação de simetria que eu procuro respeitar. Sem contar também, ó, que se eu marcar aqui o olho e a boca logo aqui embaixo, ó, eu tenho que tomar cuidado para não fazer um rosto muito comprido, ou um rosto muito curto, ou essa boca muito aqui embaixo também. Como é que eu sei disso? Olha, eu começo a observar certas relações de simetria aqui, ó. Eu fiz essa esfera, né, para demarcar a cabeça, e esse olho aqui, ó, como é um olho grande, ele tem mais ou menos o tamanho aqui de um semicírculo, né? Metade do círculo, um quarto aqui, né, dessa altura, né? Acho que não é semicírculo que fala aqui, né? Um quarto dessa altura, acho que é o termo mais correto, né? E ó, se você reparar aqui no que eu fiz, ó, essa altura que é o nariz até a boca é a mesma altura do olho aqui dele, no caso desse personagem. Então, a gente começa a fazer uma série de relações partindo de formas mais básicas e sempre tendo como comparativo os elementos que você está dispondo, tá? Tomar cuidado, ó, tamanho da orelha, tá vendo? Ó, o mangá, eles são meio orelhudos também, a galera fala muito dos olhos, mas eles são bem orelhudos, pode reparar. Justamente porque se você fizer uma orelha muito pequenininha, fica esquisito, né? Ó, aqui no caso, tá um pouco largo demais essa parte, ó. Então vem aqui, a gente dá aquela acertada, tá vendo? Sem aquele rigor de numa linha só já ir construindo, entendeu? Também sem aquela neura de ficar apagando o tempo todo. Você tá construindo, é como se você estivesse lá com seus bloquinhos, suas pecinhas de Lego, montando ali, né, a sua escultura ali, né? Seja lá o que você estiver montando, né? Aí você marca uma altura a mais para a cabeça aqui, né? E aí joga esse cabelo dele que é todo cheio de coisa, né? Esqueci da sobrancelha dele aqui em cima.
tá? Então a gente vai criando uma série de relações ali, de estruturas básicas que elas são imprescindíveis para você desenhar, independente do traçado do autor, né? Que às vezes é mais fofinho, às vezes é mais de luta, de ação. Esse pensamento, essa capacidade de deduzir onde você coloca o que e observar é imprescindível para desenhar qualquer figura aí. Então não é um padrão, sabe? Aqui sempre essa medida, tudo. Algumas a gente é bem aproximado, como eu falei, tem um terceiro olho de distância aqui, ó. Dentro dessas definições, você tem pequenas especificidades em cada traço, em cada personagem, que você tem que ser capaz de olhar, deduzir e construir para chegar no resultado que você quer. Tá bom? Então partir de formas básicas é um ótimo caminho para você estruturar. Se você for ali seguindo pelo contorno, você não tem guia. Aí você fica perdido. Uma outra técnica que a galera precisa saber também, quando desenha mangá, na minha visão, eu chamo de valorização da linha. Como assim? Ora, desde a construção, né, do desenho de uma forma mais estática, vou mostrar para vocês aqui, né, uns exemplos que a gente fez aí em aula, ó. Isso aqui é desenho da Su, tá? Ela é instrutora aqui, junto comigo nesse curso. Veja que sim, o mangá, ele é um desenho mais figurativo. Né? Quando se fala em mangá, né, ele é mais icônico, porque é quadrinhos. Né? O quadrinho, ele, de um modo geral, é figurativo. Né? Pode até ter algumas coisas, pessoas que exploram coisas mais abstratas, mas de um modo geral ele é figurativo. E o desenho de linha, né, a forma como você trabalha a linha para fazer, né, os personagens, a roupa, o cabelo, ela é muito assim valorizada, por mais que seja simples, tá? É exatamente por ser simples é que uma linha mais tortinha ali ou lá dá muita diferença no resultado final. Então esse controle da linha, né, na forma de você fazer o seu desenho, dá uma diferença absoluta, ainda mais no mangá, principalmente porque os mangás são preto e branco. Então a linha tem um aspecto essencial na leitura de um personagem, na concepção de um personagem. Eu vou mostrar um exemplo aqui, né? Esse aqui é no lápis, aqui também, né, ó. Olha como a linha ela é valorizada num desenho como esse. Você enxerga as duas personagens aqui e não tem um sombreamento, é somente com um desenho de linha. Né? Então a linha é encaixada ali nos lugares certos, com as proporções adequadas, tudo. Então não subestime porque é mais simplificado. Pode ser muito mais difícil, porque se você fizer uma linha mais tortinha para lá, você pode arruinar a tua anatomia. Ó, aqui um exemplo, ó, de um desenho arte finalizado. Aqui a gente pensa na linha de um outro aspecto, né? Ó, vamos fazer uma leitura aqui, ó. Também é desenho da Su, da instrutora aqui. Olha como ela tem variação de espessura no traço. Olha como que você tem algumas linhas aqui para sombreamento que a gente entende diferente da linha, do contorno da forma. Olha o jeito como você puxa a linha para fazer o cabelo, dá um volume interessante, tá vendo? Então a linha, você precisa saber trabalhar muito bem se o seu negócio é seguir na vertente aí, né, na influência do mangá. Então trabalhar a linha e saber como que você valoriza ela é muito importante aí para você desenvolver. A terceira técnica que o pessoal que quer fazer mangá precisa assimilar bem é você entender como representar expressões faciais mais extremas, tá? Qual que é o sinônimo de mangá para muita gente? Não são os olhos grandes? Para você ter um olhão desse, é justamente porque você tem uma expressividade bastante grande, né? Aqui tem uns exemplos bem simples de como você explora essa expressividade, né? Esse olhão grande, ele é desproporcional, ele é irreal, mas a gente não acha esquisito. A gente vê uma certa beleza porque nós lemos a imagem. Então você tem um olhão grande chorando, a gente tende assim a captar uma emoção maior no personagem. Né? Então algumas simplificações muito básicas, né, e uma mistura ali às vezes de certos ícones ou até símbolos, né, eles dão ali uma expressividade que o mangá trabalha muito bem. Isso aqui é bem uma coisa cartunesca, né? Um beicinho assim, um olho com brilho, a gente não sai brilho assim desse jeito da nossa cara, né? Mas por que a gente interpreta isso aqui como algo até cômico? Justamente porque você pega não só a expressão facial, mas você lê esses ícones e junta com um desenho, né? E aí você tem aquela sensação de, ó, a pessoa tá fazendo um beicinho com brilho nos olhos, como se, ó, eu sou santa, né? Eu juro que eu tô falando a verdade. Pode ser alguma coisa nesse contexto, tá? Então, o mangá trabalha muito bem essas expressões, algumas são bem específicas, né? Outras
Isso aqui a gente chama de expressão mais neutra, né, mais tranquila. Ele tá sorrindo, mas não tá uma expressão extrema. Aqui ele tem uma expressão também, mas é uma expressão mais simples, tá? E aí tem aquela brincadeira de como que você lê, né, pequenas variações da nossa expressão. Por exemplo, qual que é a diferença de um olho fechado? De um olho fechado assim e de um par de olhos fechados assim. Qual que é a diferença? Vou fazer a sobrancelha também aqui, vai? Só para não ficar um negócio muito solto. Qual que é a diferença de você ler par de olho fechado assim e o par de olho fechado assim? Não é tudo olho fechado? A sobrancelha tá igual, ó. Ah, mas eu mudei a curvinha. E o que que isso implica? Como que você lê? Esse pequeno detalhe, a curvinha tá para cima, a curvinha tá para baixo. Dá diferença, não dá? Parece que um tá sorrindo e o outro parece que tá dormindo. Ué, mas por que você é tudo olho fechado? A gente fecha os olhos para as duas coisas. Por que que a gente vê uma coisa e no outro a gente vê outra, sendo que só tem um olho? Não precisa nem ali da boca, do nariz, da cabeça, a gente já lê assim. Esse tipo de domínio é essencial. A quarta coisa que quem quer fazer mangá precisa dedicar um pouco aí é o uso de linhas de expressão, velocidade e um breve conhecimento sobre retículas, tá? Isso aqui já é uma técnica um pouquinho mais elaborada, mais avançada. Eu tenho uma aula ali que eu falo sobre isso. Exige um certo treino aí, um domínio. Você pode praticar aí usando caneta, né, para você soltar, ou você pode praticar no lápis também para pegar aí o jeito como que o japonês ele estiliza isso aqui, que é muito diferente do quadrinho ocidental e o Ocidente acabou adotando de tão interessante que é esse tipo de efeito, né? Então, por exemplo, a mão dando um soco, que nem eu fiz aqui, né? Para simular a velocidade, você podia fazer a mão assim, com algumas linhas, né? Ou tipo isso aqui que eles fazem, né? Você tem a silhueta da mão, mas feita com um monte de tracinhos curtos, ó, indicando o movimento, tá? Impacto ou coisas do tipo. Treinar técnica de nanquim para você fazer ali o movimento é questão de prática. Você não vai pegar de uma hora para outra, mas já tenha consciência aí de que existem alguns truques para isso. Por exemplo, né, você usar uma réguinha pequena, ó, que você tem mais controle em vez de uma régua grandona. Ó, o jeito como você posiciona a caneta, tá vendo? Ó, fiz aqui rapidamente só para vocês verem. Tá vendo que isso aqui, ó, apesar de ser só um traçado, ele tem ali uma variação de espessura, ó. Começa grosso e vai fino. O que é diferente de eu, por exemplo, fazer isso, ó. Essa caneta já tá meio velhinha, tá? Deu uma falhada aqui, mas dá para vocês entenderem. Isso é diferente disso. Você cria ali uma percepção diferente por causa do jeito como eu puxei o traçado. E existem técnicas para isso, tanto com régua. Você pode trabalhar também algumas coisas mais curvas com a curva francesa. Ou o contrário, né? São técnicas que, né, para aprofundar nisso aqui tem bem mais coisa, tá? Mas só para você ter uma ideia de que isso é muito utilizado. Tem também o lance de retículas, que né, também é um outro universo à parte aí. Já fiz vídeo sobre retícula aqui no canal, se quiser entender melhor, dá uma conferida. Mas isso aqui é algo que é importante para quem quer fazer mangá, porque usa-se muito esse tipo de técnica. E para fechar, a quinta e última coisa, que é a mais longa e mais trabalhosa de todas, tá? Que é o que eu vou falar, que são conceitos essenciais de desenho, conceitos básicos e fundamentais de desenho, como estruturação, anatomia, perspectiva, formas de você fazer cabelo, tá? Por mais que você esteja falando de algumas técnicas específicas, né, aí do estilo, né, vamos falar dessa forma, o estilo, né, o fundamento, o conceito de desenho é o mesmo, tá? Eu gosto, assim, o mangá, ele tem ali um universo gigantesco a ser explorado. São técnicas espetaculares que você tem, mas ele não foge da base do conceito de desenho. Então, mesmo que você queira puxar ali pro lado do mangá, você vai ter que passar por perspectiva, por luz e sombra, por anatomia, por composição, por ilustração. A gente pode ser um pouco mais enxuto e direcionado, isso dá, né, do que passar ali pelas coisas mais clássicas, né, de arte. Podemos puxar mais para cá, já abordando esses conceitos, mas tem que se falar nesses conceitos. E eu digo para você que não é nada muito rápido de você pegar, porque é bastante coisa, tá? Então, a gente faz aí alguns estudos, por exemplo, técnica de lápis de cor, você pode puxar para o mangá.
mas a técnica do uso do material é a mesma. Se você quiser pintar uma flor, um papagaio, o conceito é o mesmo, tá? Então, isso é muito importante que vocês saibam, tá? Mangá, cartoon, caricatura, a base é desenho e é a mesma, tá? Então, tem que aprender conceito, e é o que eu procuro ensinar ali no Como Desenhar Mangá.me, eu e a Su, claro, não posso deixar de falar aqui. O que a gente propõe ali para vocês? É um curso que ele é direcionado para mangá, ele é mais enxuto, então a gente vai direto para personagens, mas sem deixar de abordar esses aspectos mais essenciais, esses aspectos fundamentais, né? Então a gente costuma dizer que a gente montou esse curso pensando na galera que quer desenhar mangá, mas que quer criar, né? Quer fazer personagens, seus jeitos. Se quiser copiar também, beleza, dá, porque o conceito tá aí, é o mesmo, mas se você quiser criar ilustrações, personagens, anatomia, tal, com o estilo, você tem que passar pelos conceitos e a gente vai abordar isso aí ali para você no Como Desenhar Mangá, tá bom? E aproveitem que essa semana tá lá, né, Black Friday, Black 25, cupom de desconto. Também vou deixar o da loja virtual aí, o editoracrass.com.br, da loja é 20% em todos os produtos, então tem até Copic com desconto, aproveita, tá bom? E a gente tem ali um grupo de alunos que nós damos um atendimento, eu e a Su, a gente conversa com eles, né? E eu incluí também o módulo de narrativa mangaká, que é um negócio diferente aí, mais para quem quer contar histórias, e tô aí preparando mais coisas, mais aulas para os alunos, e quem já é aluno vai ganhar esse conteúdo também sem nenhum custo adicional aí, porque, né, já tá aí no pacote, tá legal, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje, agradeço aí você pela audiência. Se você quiser conferir outras coisas aqui no canal, só assistir, só dar uma olhada, tá bom? E a gente se fala aí nos próximos vídeos. Essa semana eu vou falar bastante de mangá aí, que eu quero fazer um eventinho especial para vocês aqui de Semana do Mangá, tá bom? Então um abraço para vocês, fica aí à disposição nos comentários, não esquece do like, de se inscrever e estamos conversados. Por enquanto.